Bom dia, pessoal do sexto A, bom dia para todos, boa tarde aí para o sexto B. Seguinte, gente, só vou fazer um vídeo curtinho, dá para vocês, dando uma explicação aí do que seriam algumas partes da gramática, para vocês poderem fazer uma revisão aí para amanhã, tá certo? Falando em sintagma nominal e sintagma verbal. Sintagma é a menor parte do período que tem significado. São termos. Termos são palavras. Então, ó, se a gente for pegar na sequência, sintagma nominal, substantivo, nome. Mesma coisa, tá? Sintagma verbal. São os verbos, são as ações. Então, se a gente falar assim, período. Período é aquela parte maior que nós temos. Então, letra maiúscula, ponto final. Quais são os 4 pontos que nós temos aí que vão indicar o final de período? Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências. Os 3 pontinhos, tá? Outra situação aí que a gente vai pensar na oração. O que é uma oração? Oração é aquilo que a gente tem em torno de um verbo. Então, quando fala oração, o principal é o verbo, tá bom? Quando fala frase, frase é aquela parte que tem sentido, né, dentro do período. Então, às vezes, eu posso separar o período em várias partes. Então, se eu tiver 3 verbos, eu tenho 3 orações. E eu separo, põe uma barrinha até onde vai a ideia principal. Vamos pegar lá o texto da Emília, que é o maiorzinho, e aí é onde vocês vão poder ver bem isso daí, tá? Todo mundo... nessa página aqui que é legal. Na página 70, vocês têm assim, ó. E tanto falei que esgotei o reservatório. Então, ó, conjunção, tanto, advérbio, falei, verbo, que, conjunção, esgotei, verbo, o, artigo, reservatório, substantivo. Onde que eu vou colocar barrinha aqui, tá? E tanto falei, barrinha, que esgotei o reservatório, tá? E tanto falei, faz sentido? Depende se eu colocar ela dentro de um contexto separado, não. Esgotei o reservatório. Quem falou isso? Então, eu tenho aqui um período, 2 orações e nenhuma frase, tá? Tenha paciência, Emília, disse o Visconde. Então, tenha paciência. Faz sentido? Completo? Faz. Então, aqui eu tenho uma frase. Emília aí é o que eu vou chamar de vocativo, tá? Vocativo é um adjunto, vocês vão aprender depois. Não, ele tá fora até do adjunto. Vocativo, ele tá fora disso daí, tá? Deu para entender isso, gente? Então, ó, sintagma nominal. Quando a gente fala sintagma é aquilo que você tem como menor unidade que faz sentido dentro de um contexto, certo? Então, é isso. Se nós formos falar, então, sobre os substantivos. Substantivos, vocês vão ter lá na unidade... lá na unidade 8 mesmo, tá? Então, ó, nesse aqui, tá? Substantivo, artigo e adjetivo. Então, não vai esquecer que, além do sintagma ser um substantivo, ele também pode ser um artigo e um adjetivo. Artigo, o, a, os, as, esses são os definidos, eles definem e particularizam. Indefinidos, um, uma, uns, umas, e eles vão o quê? Generalizar, tá bom? Flexão de número. Flexão de número, a gente vai pensar em singular e plural. Gênero, masculino, feminino. Tá? Grau do substantivo. Aumentativo, diminutivo, tá? Então, você vai ter ali flor, casa, substantivo. Casarão, aumentativo. Casinha, diminutivo. Casebre, diminutivo. Tá certo? Adjetivo. Adjetivo faz o quê? Caracteriza e individualiza também, né?
um substantivo. Então, eu vou caracterizá-lo. O tênis grande, o tênis pequeno. São qualidades, tá? O grandessíssimo, aí eu vou ter uma flexão de grau dentro do adjetivo, tá bom? E aí, a gente vai para a classe dos artigos e as suas flexões. Então, aí você tem, a palavra artigo possui vários significados. Então, você vai ter aí, na página 79, o artigo possui algumas características. Isso daí pode acontecer assim, num texto, eles colocarem em negrito o artigo. E aí, você pode procurar lá na página 79, primeiro, antecede substantivo, ok. E aí, vai particularizar. O artigo também pode alterar uma palavra. Aí, no caso, é transformar. Lembra que eu falei? O verbo em um substantivo. Tá? A pesca. Eu vou pescar. Então, eu vou pescar, verbo. A pesca, substantivo. Então, o artigo faz aquela magiquinha. Transforma o verbo em um substantivo. Tá? E ele assume o gênero masculino, feminino, singular ou plural. Encontrei o gato, encontrei os gatos, encontrei o gato e a gata, tá? Então, assim vai particularizando, definindo os termos. Termos, não esqueçam, são palavras, tá certo? E aí, para finalizar, a gente tem a parte de ortografia, não esqueçam, tá? Vocês viram bonitinho o que é o aumentativo e o diminutivo. Então, a gente não tem, assim, muita coisa pra ficar batendo em cima, tá? A maior parte das coisas vocês já viram. No caso da acentuação, aí vocês vão lá pra página... Ortografar na página 20, tá? As palavras podem ser classificadas com base na posição do acento. Então, no caso da acentuação, proparoxítona. Então, vocês têm proparoxítona, todas são acentuadas. Paroxítonas, a gente vai ter aquela que é acentuada porque a última sílaba termina em ditongo, tá? E aí, vocês têm o acento tônico recai na penúltima. Todas as palavras que estão aí na apostila, né, não tem acento. Então, tem vento, ó, vento, cavalo, miniatura, tá? Então, você vai ter aí o acento prosódico, o acento da fala. Mas, se você colocar assim, Márcia, tá? A última sílaba terminou em ditongo, ou seja, as duas vogais juntas, e aí você acentua a penúltima, tá certo? E aí, no caso da oxítona, as últimas é que serão acentuadas. Então, você sempre conta 1, 2, 3. Não confundir com monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, ok? Então, é isso, gente. Eu fiz um resumo para vocês, tá? Vou subir esse resumo hoje. Vou pedir para a Eda subir o resumo lá no Ava para vocês. Assistam o vídeo. Se vocês tiverem dúvidas... Hoje eu tô até 2h10. Hoje não até 15:06, mas até 2h10 à disposição aí para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Façam uma boa prova amanhã, tenham confiança em vocês e boa sorte. Beijo!